Faltando 5 dias para a estreia do Paulistão, a Ponte Preta intensifica os treinamentos em Bragança Paulista. A Macaca realizou um jogo-treino com o Taubaté no gramado do HWT Sports em Bragança Paulista, onde a delegação está concentrada. A partida terminou 2-1 para o Taubaté. O Burro abriu o placar na primeira parte do treinamento. Alberto Valentim fez algumas mudanças e na segunda parte empatou o jogo, mas em seguida viu o Taubaté ampliar o placar. Essa atividade amistosa serve de preparação para a comissão técnica e todo o elenco antes da estreia da Macaca no Campeonato Paulista, que acontece na próxima quarta-feira. Principalmente para ganhar ritmo de jogo e Alberto Valentim conhecer todo o elenco e avançar nas ideias táticas e filosofia que pretende colocar em prática na temporada. Novos atletas que chegaram nessa reformulação da Macaca participaram da partida. A Ponte já tem 15 nomes anunciados para essa temporada. E ontem, mais 2 jogadores foram registrados no boletim informativo diário da CBF. Entre eles o atacante Bruno Lopes, que firmou acordo em definitivo junto à Macaca por 2 temporadas até 30 de novembro de 2026. E o volante Dudu, que assinou até o dia 3 de abril de 2025, ao fim do Campeonato Paulista. Os dois já estão regularizados para entrar em campo com a camisa da Ponte na estreia do estadual contra o Novo Horizontino. A Macaca ainda está perto de anunciar novos nomes, como o centroavante Nanley e o lateral esquerdo Danilo Barcelos. Mas a diretoria da Alvinegra segue atrás de um zagueiro experiente para fechar o ciclo de contratações. A meta do presidente Eberlin é alcançar 18 reforços para buscar os objetivos de 2025. Esse novo zagueiro chegaria para ser o xerifão da defesa, enquanto Matheus Silva, Nilson Júnior e Sérgio Rafael brigam pela outra vaga. A reportagem apurou que a busca da Macaca não é apenas no mercado nacional, assim como foi com o Luiz Hakim. A diretoria avalia o mercado sul-americano, incluindo jogadores com bagagem por seleção. O vai e vem da Ponte segue ativo. A Macaca acertou o empréstimo do goleiro Vinícius Ferrari ao São Caetano para a próxima temporada. Vinícius foi liberado pela diretoria para adquirir maior experiência e minutagens no início da carreira. A Ponte contratou até agora para a disputa da temporada 2025. 3 jogadores têm contratos mais longos até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Curiosamente, são os 3 jogadores com mais idade, né? O Diogo Silva, que tem 38 anos, o Simon, que tem 37, e também o Rodrigo Souza, volante. Não, o Rodrigo Souza tem 37. E o Simon tem 36. Bom, é o seguinte, olha. Diogo Silva, 38 anos. Zagueiro Simon, 33 anos. Os laterais Maguinho, 32 anos. Pacheco, 33 anos. Arthur, 34 anos. Léo Oliveira, 28 anos. Johnny Lucas, 24 anos. Rodrigo Souza, 37 anos. Dudu, 25 anos, armador. Serginho, 34 anos. Pedro Vilhena, 22 anos. Lucas Cândido, 31 anos. E ainda, como disse a reportagem, Bruno Lopes, Vitor Andrade e Danley, todos com 29 anos. E também ainda, né, pode estar tentando acertar, a Ponte ainda não anunciou o Danilo Barcelos, que tem 33 anos. Então a pergunta é, já está chegando mais ou menos naquilo que o Mark Eberlin disse na entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, de que a média de idade da Ponte na temporada 2025 seria entre 28 e 29. Com a chegada desses mais jovens, ou ainda não? Se jogarem todos os trintões como titular, a média vai ficar mais alta. E pode falar, não, estou falando uma média do elenco de 30 jogadores. Agora, se jogar 38, 37, 34, 33, 36, se jogar todo mundo, aí tem que contratar uns 4, 5 de 11 anos. Né? Para fazer a média. Aquele negócio do micro-ondas e do freezer, né?
Então a média do corpo humano ideal, 36 graus. Bom, legal. 36 vezes 2, 72. Aí você põe a cabeça no micro-ondas e o pé no freezer. 0 e 72. Na média, 36. Resultado final, o cara morre. Tá na média. 72 com 0, média de temperatura 36. Então esse negócio de média de idade também é muito relativo, né? E não é evasivo falar muito relativo. É relativo ao seguinte, você tem que avaliar como é que os caras estão. Pode ser que entre o Pedro Vilhena, que tem 22, e corra menos do que o Dudu, que tem 25. Aliás, o Dudu é novo, o Dudu vai puxar essa média para baixo. Então se joga o Vilhena, se joga o Dudu, começa a baixar a média. Então eu já estive mais preocupado com isso daí. Hoje estou menos preocupado com a questão de ser um time muito pesado, muito veterano, né? E também às vezes você pega um de 34, e esse aí é cavalo cansado, e o cara dá correria na molecada. Então tem que ver quem que se cuidou, como é que está o condicionamento físico, a parte clínica. E agora, Batista, é reta final. Eu acho que vai dar um pouco acima de 28, entre 29 e 30, mas isso é bobagem. Às vezes uma média de 22 corre menos do que uma média de 30. O importante também é a qualidade técnica e a condição clínica dos jogadores. E quanto aos zagueiros, que a Ponte está atrás de um xerifão, só um amigo aí, um lembrete aí, é o amigo da boleia. A Ponte só contratou um zagueiro, que é o Simon. Os demais são remanescentes de uma defesa que a gente chamou de peneira, muitas vezes, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então nós estamos falando de Sérgio Rafael, nós estamos falando de Matheus Silva, nós estamos falando de Nilson Júnior, de Joilson. Não acertou ninguém. Não acertou uma zaga. Aí vem o Simon. Bom jogador, boa formação, formado acho que lá no Grêmio, já rodou para lá e para cá, estava no CRB, mas também é um zagueiro veterano. Então eu acho que precisa trazer um agora para fechar, um pouco acima. Um pouco acima. Ah, o Simon vai ser titular, mas com quem? Com o Matheus Silva? Lembram? Vocês estão lembrados, né? Com o Sérgio Rafael? Como é que vai ser? Então precisa trazer sim um zagueiro sem nenhum menosprezo aos remanescentes. E Deus queira que eles façam, esses que continuaram, uma temporada superior àquela que fizeram em 2024. Mas o torcedor ainda está com aquela imagem na retina, né? De uma defesa que tomava gol de tudo quanto é jeito. A Ponte foi uma das piores defesas do campeonato. O problema não foi o ataque. E, em função dessa defesa peneira, a Ponte acabou sendo rebaixada. Então precisa mais um zagueiro, sim, concordo com isso. E quanto à Taça São Paulo, tenho convicção que a Ponte vai... a gente fala já daqui a pouco. São Paulo, eu gostaria de ouvir o Vladimir Catarino também sobre o time profissional. Pode ser que deliga ou não deliga, mas no papel, o time que a Ponte está montando me agrada muito. Gostaria de ouvi-lo também, o Vladimir. Eu também estou gostando, Batista, pelo menos nos nomes que já foram apresentados, jogadores com experiência, inclusive, de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Chegam com esse aval. Com relação à idade, a tendência é termos, sim, uma média mais alta, né? Até porque os três mais velhos ou mais experientes que você citou devem ser titulares, né? O Diogo Silva, o Simon e também o Rodrigo. Eles chegam para ser titulares nesse time. Então já são três aí com uma idade acima dos 35. Então acredito sim que vamos ter uma média alta de idade, mas eu concordo com o Tigrão, né? Se estiverem bem fisicamente, se agora na pré-temporada for feito um trabalho físico forte, intenso, de qualidade com esses jogadores, mesmo com essa idade um pouco mais alta, isso se tratando de futebol, obviamente, eu acredito sim que vai dar liga esse time. A Ponte Preta, na minha opinião, vai fazer um bom Campeonato Paulista, Batista. A Ponte que está em Bragança Paulista, aliás, local extraordinário, hein? Vimos as imagens e de lá a Ponte seguirá direto para Novo Horizonte. Estreia no campeonato contra o Novo Horizontino. E o Dudu deu entrevista, olha as imagens aí, ó. Local aprazível. Né? Além da estrutura que foi muito elogiada pelo Dudu na entrevista que concedeu à assessoria de imprensa, né? Ele falou exatamente sobre isso, né? Essa estrutura que é muito importante na visão dele. Ele disse o seguinte, olha, a pré-temporada está sendo muito curta, né? Não somente para a Ponte, como para todas as equipes. Então,
Se aproveitar esse tempo curto e uma estrutura adequada com o trabalho adequado, a Ponte sai na frente de muitas outras equipes que vão disputar o Campeonato Paulista. É curioso, porque o ano passado a Ponte não fez a pré-temporada. Aqui não fez a pré-temporada, mas fez em Campinas, sem condições financeiras. E aí a Ponte caiu para a Série C, e esse ano, que tem uma arrecadação menor do que teve o ano passado, e está fazendo a pré-temporada nesse local lá em Bragança Paulista. E curioso, porque não vai parar em Campinas e vai passar por Campinas, né? Porque para ir para Novo Horizonte tem que passar em Campinas, está em Bragança, pega Dom Pedro, vem embora, Fernão Dias, Dom Pedro, passa aqui, via Anhanguera e vai embora aí para Washington Luiz e Novo Horizonte. Aí os caras vão passar assim e falar, ô presidente, professor, dá pra dar uma paradinha em Campinas só pra eu dar um beijinho? Os caras estão numa seca lá, daqui 10 dias já, não é mole não, cara.